Olá, seja bem-vindo ao nosso estudo do Evangelho de Lucas, capítulo 4, aula 2. Vamos começar a partir do versículo 14. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. E levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, e para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Muito bem, nós agora estamos caminhando com Jesus no seu ministério de 3 anos e vamos começar a entender as profundezas, as coisas que são reveladas através da obra e do ensinamento de Jesus. E Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito Santo. Nós precisamos entender como é o caminhar de um cristão. Ele precisa ser feito no poder do Espírito Santo. É algo que vai além da letra, da palavra, do que está escrito, mas quando você transforma essa letra em espírito. Porque o que o Espírito Santo quer nos dar não é apenas a letra ou o conhecimento da palavra de Deus. Ele quer nos dar um espírito influenciado, formado, definido pela verdade da palavra de Deus. E isso sim é a nossa base de vida cristã. Então a nossa base de vida cristã é uma base espiritual. Por isso que o Espírito define a vida cristã. E a operação do Espírito Santo em nossas vidas é que vai conduzir-nos por toda a caminhada no reino de Deus. Por isso nós falamos que Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, ele precisava do Espírito para que fosse guiado, capacitado e vivesse uma vida no propósito de Deus. Que essa seja a vida que precisamos viver, que possamos viver no propósito de Deus. E ele voltou para a Galiléia e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Estamos falando apenas de aspectos positivos. Primeiro, de viver no poder do Espírito Santo. Alguém que tem poder do Espírito Santo está acima da maioria das coisas naturais, porque pelo Espírito nós temos a realidade de Deus, o plano de Deus, os pensamentos de Deus agindo e existindo em nós. E além disso, por toda a região, a sua fama tinha se espalhado. Poder e fama. Poder de Deus, mas a fama era no mundo. Quando nós falamos que há um relacionamento muito sério e muito problemático entre o mundo e o reino de Deus. Então aqui nós vemos o poder de Jesus no Espírito, isso tem a ver com o reino de Deus e o propósito de Deus sobre sua vida, e nós temos a fama dele no mundo. Vamos ver em que vai dar isso, essa relação entre reino e mundo. Ele ensinava na sinagoga. Sinagoga, nós sabemos que a sinagoga era a igreja da época, onde os judeus, centralizavam a sua religiosidade, a sua fé. Então Jesus também estava ali, na sinagoga. Só que o papel de Jesus na sinagoga era de ensinar. Está vendo tanto que o ensino da palavra de Deus também é base para esse caminhar com Deus, certo? A palavra de Deus não é só para você conhecer superficialmente, ela precisa ser ensinada. E um dos propósitos de Jesus em todo o seu ministério era ensinar. O seu caminhar nos dava exemplo de um testemunho de vida que agrada a Deus.
E o seu ensinar era sua responsabilidade de passar isso para frente. E ele fazia isso na sinagoga, no templo, na igreja, na religião dos judeus. Vamos ver o que vai dar isso? O relacionamento do reino de Deus com o mundo, mas também o relacionamento de Deus com a religião, certo? Então nós temos que lidar, estando no reino de Deus, não só com o mundo, mas também com a religião, que é aquele esforço humano de se chegar até Deus. Continuando, ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Então nós já vimos que no reino de Deus ele tinha o poder, mas que em relação ao mundo ele já tinha ganhado fama e elogios. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado, por que o sábado é uma palavra tão importante aqui nesse texto? Porque o sábado é uma das principais tradições que definem a religião dos judeus. Então agora nós estamos vendo a fama e o elogio no nível do mundo, do relacionamento de Jesus com o mundo, e é um ponto positivo, e nós estamos vendo agora Jesus pisando na área da religião, porque falar sobre sábado com um judeu era algo muito sério. Continuando, e ele entrou na sinagoga como era seu costume, e levantou-se para ler a palavra de Deus. Então, esse contato, não só de ouvir a palavra de Deus, mas de ler a palavra de Deus, é o que Jesus está dizendo que é o mais importante para nós. Por isso que hoje estamos lendo a palavra de Deus passo a passo. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Lembra que profetas são pessoas que anunciam, através da revelação de Deus, coisas que ainda vão acontecer. E Isaías já tinha anunciado, muitos anos antes de Jesus vir ao mundo, o que ia acontecer com a vinda do Messias. Jesus encontrou o lugar exato onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, sobre Jesus, porque Deus ungiu a Jesus para fazer algumas coisas. Vamos enumerar essas coisas. Primeiro me ungiu, número 1, para pregar boas novas aos pobres. Nós sabemos que há uma bem-aventurança que diz que aos pobres de espírito, aos humildes de espírito, é o reino dos céus. Jesus está dizendo que ele foi pregar boas novas aos pobres. Por que ele especificou essa característica de ser pobre para ser o alvo do evangelho? Será que no mundo nós estamos tendo muitas coisas que ocupam um lugar que a verdade de Deus deveria ocupar? Será que para um pobre de espírito, ou até um pobre financeiramente falando, será que há mais espaço para pessoas que neste mundo são mais quebrantadas, têm mais necessidade de dar espaço à verdade de Deus? Será que a fama e os elogios no mundo são coisas que ocupam o espaço da verdade de Deus e impedem a obra de Deus se realizar em nossas vidas? Eu sei que Jesus, que teve a maior missão de evangelizar como precursor de tudo, ele pregava boas novas e o público-alvo eram os pobres. Que a gente possa ser esses quebrantados, esses necessitados, e não se achar cheio, rico, abastado, né, independente, que não precisa de nada. Que a gente possa se colocar como pessoas que precisam, pelo menos, das boas novas. Segundo ponto, ele me enviou para, ponto 2, proclamar liberdade aos presos. Será que Jesus foi direto para as cadeias para pregar aos presos, encarcerados do sistema judiciário do Império Romano? Nós sabemos que Jesus não ficou trabalhando nas cadeias, nem nas prisões do Império Romano. Esses presos aqui são presos que estão com alguma coisa em sua alma, em seu espírito, em sua vida, amarrando, limitando a sua busca de Deus ou seu acesso a Deus. Essa é a prisão mais séria que nós precisamos tratar. Uma prisão invisível, uma prisão que nos prende sem correntes visíveis dentro de nós. E ele quis também trazer recuperação da vista aos cegos.
Será que Jesus tratou só de cegos? Será que ele está falando de cegueira só física? Ou existe uma cegueira espiritual que precisa realmente do trabalho de Jesus, ungido pelo Espírito Santo, para trazer uma recuperação do que nós deveríamos estar vendo e ainda não estamos vendo? E mais um ponto: libertar os oprimidos. O que tem oprimido as pessoas? É engraçado a gente poder falar que o que mais tem criado opressão na vida das pessoas não são coisas externas. Eu vejo muitas pessoas sendo oprimidas por problemas internos, por medos, por fraquezas, por limitações, coisas que as pessoas acham que é um gigante dentro delas mesmas. E essa opressão muitas vezes vem do próprio interior da pessoa. E Jesus diz que a missão dele é libertar a gente dessa opressão. E mais um ponto, ponto 5, proclamar o ano da graça do Senhor. Proclamar um tempo, ano, da graça, da manifestação da salvação, do que Deus fez por nós. E ele precisa proclamar essa realidade. Então, ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. Ele era o centro das atenções. Já estamos falando sobre esse nível de importância que ele ganhou no nível do mundo. E ele começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Diante disso tudo, qual que você acha que foi o resultado dessa experiência de Jesus na sinagoga, lendo um trecho do profeta Isaías e trazendo uma grande revelação? Talvez você daria uma nota 10 para tudo isso que aconteceu e no próximo texto, na próxima passagem, você acharia que o que vem a seguir é coisa melhor, porque ele já tinha fama, já tinha poder, elogio, já era o centro das atenções e estava revelando que a sua missão era algo que só tinha coisas de positivo, porque era tirar as pessoas de uma prisão invisível, tirar as pessoas de uma cegueira interior que limita o pensamento, a visão, o sonho, a vontade, e de uma opressão invisível também, que pode amarrar o ser humano e prendê-lo dentro dele mesmo. Será que o que veremos a seguir é só algo positivo diante disso tudo? Eu acho que esse é o maior engano que nós temos. Nós lemos só a parte boa, só uma parte que diz o que ele pode fazer, o que ele consegue, mas às vezes a gente não lê a próxima página que diz como o homem lidou com isso, como o mundo lidou com isso. E na interação que eles começaram a ter com Jesus a partir disso, será que manteve a mesma fama, o mesmo elogio e ele continuou sendo o centro das atenções de forma positiva? Aqui, sobre, né, o que viria a seguir depois de tanta bênção, de tanto poder, de tanta fama, de tanto elogio, de tanto propósito maravilhoso de ação, o que viria a seguir? Eu quero dizer, nós veremos aqui. Olha para você ver o que acontece a partir do versículo 22. Todos falavam bem dele. É o resultado que a gente achava que era natural. Estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Mas sempre tem um mas. Sempre tem um mas que gera todo o problema a partir do momento que a gente começa a conhecer a verdade de Deus, o plano de salvação de Deus, e você começa a colocar mas diante de tudo que Deus te oferece. Vamos ver até onde esse mas levou essas pessoas. Mas perguntavam: não é este o filho de José? Ver Jesus sendo um instrumento de Deus e, ao mesmo tempo, sendo filho do carpinteiro, gerava uma grande dúvida na mente de todos. E essa dúvida é o grande obstáculo entre nós entendermos o que Deus quer fazer nas nossas vidas e o que nós achamos que Ele deveria fazer em nossas vidas. Então, essa dúvida nos divide entre a vontade de Deus e a nossa vontade, ou a vontade do homem. Então, a nossa vontade fica dividida porque não sabemos qual vontade vamos seguir. Vamos entregar nossa vontade para Deus
ou vamos manter a nossa vontade como homem e fazê-la prevalecer? Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui na tua terra o que ouvimos que você fez em Cafarnaum. Então, olha para você ver, quando a gente quer realmente provar que Deus é quem Ele é e quer fazer o que Ele quer fazer em nossas vidas, nós queremos provas. E essas provas, normalmente, são baseadas em nossa medida. Então, assim, fiquei sabendo que você fez algo lá em Cafarnaum. Faz aqui na sua terra. O que você fez lá, faz para nós. E Jesus disse: nenhum profeta é aceito em sua terra. Agora estamos dizendo que o próprio Jesus, que estava ganhando fama, elogios e sendo o centro das atenções, e revelando que era ungido e ganhando admiração de todos, ele mesmo disse: eu não sou aceito. Será que alguém que está procurando fama vai dizer que não é aceito? Será que alguém que está procurando elogios vai dizer que não é aceito? Talvez você está buscando a vontade de Deus, mas para fazer a sua vontade. Você está buscando a bênção de Deus para procurar as suas bênçãos. E talvez você nunca vai dizer: eu não sou aceito. Mas Jesus tinha essa posição. E aqui ele disse que ele entendia que não ia ser aceito. Será que ele não cria que o que ele estava fazendo era poderoso, era forte o suficiente para ajudar as pessoas? De que Jesus estava desconfiando? Por que ele achava que mesmo tendo a missão maravilhosa, tendo poder, sabedoria e se destacando no que fazia, por que ele achava que não ia ser aceito? Qual é o grande obstáculo? Qual é o grande problema que faz com que até o amor de Deus seja rejeitado, que a verdade de Deus não seja acreditada, que a ação de Deus não seja aceita? Qual é o problema? Se esse problema não vem da parte de Deus, se Jesus está tentando fazer tudo para agradar essas pessoas. Ele fala o seguinte: vamos citar a própria Bíblia, o próprio Velho Testamento, o próprio livro que os judeus liam. E ele começou a citar sobre um tempo antigo e falou o seguinte: vocês conhecem a história. Havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, aqui nós temos um outro mas, tá vendo? Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta. Sarepta era um povo que não era judeu. Elias era um profeta do povo judeu. Todo mundo estava passando fome, havia muitas viúvas e todos estavam passando fome. Mas o profeta, guiado por Deus e sustentado por Deus, ele foi levado a uma viúva que o ajudou, mas na verdade ele conseguiu ajudar muito mais essa viúva do que ela o ajudou. Mas ele ajudou apenas essa viúva, que nem era do povo de Israel. Então será que ser povo de Israel garantia todas as bênçãos de Deus? E será que isso geraria ciúmes? Se uma viúva de Sarepta fosse abençoada e uma viúva do povo judeu não fosse abençoada? Que Deus é esse que abençoa uma outra nação e não abençoa os seus próprios filhos? Também havia muitos leprosos em Israel, no tempo de Eliseu, um outro profeta muito importante na história do povo judeu. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, um sírio, que também não era judeu. E Jesus começou a comparar. Jesus começou a tratar uma comparação maravilhosa entre o que Deus faz por um grupo e o que Deus faz por todos. Israel achava que era um grupo especial. E Jesus está dizendo que ele se importa com todos. Israel se achava que era um grupo especial porque era um povo que se relacionava com Deus. E Jesus buscava relacionamento
com todos. Então, o que fazia diferença entre um grupo especial e todas as pessoas era a qualidade desse relacionamento que as pessoas tinham com Deus. O que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês são um povo especial. Eu sei que aqui é a minha terra, mas eu quero ser aceito. E vai haver obstáculos que serão um problema para que eu seja aceito. Nós vamos ter que descobrir quais são esses obstáculos, certo? Mas talvez o ciúme, talvez o egoísmo, talvez querer se justificar com a sua aparência ou com o seu comportamento religioso, né? A sua aparência religiosa, sejam alguns dos obstáculos que impedem Jesus de ser aceito. Eu só sei que por Jesus ter dito que aquele grupinho não era o único grupo que seria alcançado pelo amor, pela graça, pela salvação, fez com que ciúme, egoísmo e a aparência que eles defendiam fossem questionados. E eles reagiram como? Vamos ver o final do texto? Todos que estavam na sinagoga, e olha, estamos falando sobre a religião, eles estavam na igreja, ficaram furiosos. Então, olha como é que a raiva, a fúria, pode estar dentro da igreja, pode estar dentro de um lar cristão, pode estar dentro de um comportamento de um cristão, certo? Como apareceu aqui. Quando ouviram isso, olha o tanto que o ouvir, eu quero chamar a sua atenção, que enquanto nós estivermos estudando a palavra de Deus, você vai ouvir muitas coisas. E algumas dessas coisas vão gerar dúvida em você. Se você realmente vai querer continuar estudando a palavra de Deus e buscar a vontade de Deus, ou se você vai abrir mão desse compromisso e vai ficar com a vontade do homem, a sua vontade. Em muitos momentos, ouvir a palavra de Deus gera dúvida, gera uma encruzilhada e algumas pessoas não conseguem continuar seguindo o caminho que a palavra de Deus aponta. Você vai ser testado nisso, nesse estudo do Evangelho, porque Jesus vai terminar numa cruz antes de ressuscitar, mas ele vai passar por uma cruz. Ele vai ter que enfrentar uma cruz antes da ressurreição. E para lá que ele foi levado, pela maneira como as pessoas ouviram o que ele estava ensinando. Cuidado para você não, agora que estamos começando a caminhar com Jesus, você não ouvir a palavra de Deus e ser levado para rejeitar e não aceitar Jesus, ao invés de deixar ele fazer a obra dele na sua vida. As pessoas se levantaram, expulsaram Jesus da cidade. Você imagina se ele ia ficar na sinagoga. Expulsaram ele da cidade, levaram ao topo de uma colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Quando nós estávamos falando, você que o que veio a seguir foi um linchamento. O que veio a seguir, diante de tudo que a gente ouviu, foi uma vontade de querer atirar Jesus precipício abaixo. A Bíblia diz que isso não aconteceu porque Jesus foi liberto desse momento, da mão das pessoas, e se retirou daquele lugar. Mas no primeiro passo que estamos dando, no contato de Jesus com o mundo e principalmente com a religião, Jesus ia acabar sendo linchado. Ele já ia encontrar a morte nesse primeiro dia, ia encontrar a morte nessa primeira cena. Mas não é essa morte que Deus estava preparando para Jesus. Ele tinha que juntar mais ódio, juntar mais pecado, juntar mais esse problema e levar tudo para a cruz. Você sabia que lá na cruz foi levado todo esse obstáculo, todo esse problema que nós temos de ouvir e aceitar a palavra de Deus? Por isso, esse ministério de Jesus não vai acabar tão cedo. Por isso, esse estudo de Lucas vai ser um pouco longo, para que a gente possa juntar tudo que nós temos para ser levado à cruz e a solução dele ser completa sobre nossas vidas. E isso é salvação. É uma solução completa de Deus para as nossas vidas. Acompanhe conosco a nossa próxima aula do capítulo 4. Até lá!